Prezado professor, é com satisfação que lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação com excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Dois vezes um, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Eu fico uma dica para o que adianta a tecnologia? Acho que eu não sou obrigado. O que adianta a tecnologia se a metodologia continua aquela mesma coisa arcaica, né? A mesma coisa do passado, né? Então, se a palavra de Deus ela não muda, se algo que tem que mudar é a nossa metodologia. Não importa se temos ou não equipamentos, se temos ou não tecnologia. O que é importante é nós transformarmos a nossa metodologia. Pode subir. Acho que vai estar no Glória do Nilo. Sempre conosco ali São José dos Campos, aprendendo a usar um pouco mais o material. Deus abençoe. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, pedimos a direção do Senhor sobre nossas vidas e sobre cada sala de aula, agora das crianças, sala de batismo, que iniciam as aulas nesse momento. Deus dá graça, sabedoria, unção aos professores e dê graça ao Teu Filho aqui nessa manhã, dele espírito de desenvoltura, dê-lhe autoridade, ousadia, intrepidez da Tua palavra, a revelação de Deus sobre a sua vida e que o Senhor se manifeste poderosamente através do Espírito Santo na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Meus pais, irmãos, bom dia. Acordaram bem? Eu não acordei não. Eu acordei com o coração na barriga, com o vestido no pescoço, está tudo embrulhado aqui, viu? Eu quero falar para vocês que para mim é um desafio muito grande estar aqui na frente. Antes seria um desafio normal, seria um desafio grande, mas por um motivo, que é o peso que a palavra de Deus tem. Antes eu sentado aí, às vezes eu via o professor preparando uma aula, por muitas vezes eu vi o Paulo pesquisando, ligando para alguém, procurando durante toda a semana, 2 semanas antes, com tempo de antecedência, preparando a aula. Aí chegava aqui na frente, começava a falar e começava a erguer a mão. Eu ficava com uma raiva ali no fundo. Eu ficava assim, ele se preparou tanto, agora os outros tá, eu acho. E eu falo, nossa, eu nunca vou servir lá na frente, porque eles vão começar a erguer a mão, vai me deixar nervoso, vai me deixar revoltado, vão me preparar e eles vão querer intrometer, eles vão querer falar. Mas, irmãos, ergam as mãos, viu? Não me deixe falar mentira aqui, não me deixe errar, não me deixa falar nada que contradiz a palavra, porque nós somos homens. Então, hoje aqui na frente, eu sei que eu preciso de cada um de vocês para que eu não possa estar mentindo. Porque a palavra de Deus, o peso dela não é só para a vida de quem traz. A gente, infelizmente, a igreja num todo não tem o hábito da leitura diária da Bíblia. A igreja, na sua grande maioria, não tem essa vivência da palavra de Deus. A maior parte da igreja conhece a Bíblia pelo que é pregado aqui na igreja. E não tem o conhecimento de buscar pessoalmente em casa. Então, se eu venho aqui na frente, se um pastor vem aqui, algum pregador vem aqui na frente e fala qualquer coisa que seja errado, a grande maioria vai andar errado. Porque eles não vão buscar o que é verdade, o que é certo. Então, em nome de Jesus, se eu falar alguma coisa que esteja errado, pode me interromper, pode
me ensinar, por favor. Esse seria o grande peso para mim estar aqui na frente. Mas aí veio a lição de número 3, que é intitulada A Ira de Deus sobre a Humanidade. Quem me conhece, quem me ouve falar, quem me vê falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela graça de Deus. Eu amo o amor de Deus, eu falo do perdão de Deus, eu vivo a graça de Deus, eu estou na igreja pela graça de Deus. Se eu vou pregar para alguém, se eu vou evangelizar, eu falo sobre a graça de Deus. Se eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa sobre a graça de Deus. E eu não gosto da ira de Deus. Eu sempre tentei pregar contra a ira de Deus, falando que a graça sobrepunha a ira de Deus. Aí vem esse desafio de falar sobre a ira de Deus. Aqui na lição 3, então, o título é A Ira de Deus contra a Humanidade. É difícil a gente viver dentro de uma igreja onde é pregado o Evangelho, onde é pregado o amor, onde a gente aceita o sacrifício na cruz, né? Como que alguém que se entregou de uma maneira tão linda, tão grandiosa, por amor a nós, vai se irar com a gente? Como que alguém sabia quem que era pecador e escolheu morrer por nós para nos purificar do pecado, e de outra forma ele vem se irar com a gente? Tentei procurar o que trazer sobre a ira de Deus. Pesquisando a tradução do hebraico, do grego, essa palavra a gente vai se notar que ela seria justiça de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, nesse caso foi Paulo, ele queria falar sobre a justiça de Deus. Porque quando a gente fala a palavra ira, quando a gente traz para nós a palavra ira, a gente vem pelo conceito humano, né? A gente imagina uma pessoa brigando, discutindo, irado com alguma coisa que aconteceu. A gente imagina, você está no computador aqui, o pastor Paulo veio de cedo aqui e precisava do computador, não aconteceu. Você procurar na internet, vai vários vídeos de pessoas trabalhando no seu dia a dia, quebrando o computador, quebrando o monitor, se revoltando, se irando, buscando descontar a sua raiva numa expressão. Essa é a ira do ser humano. Porém, aqui a ira de Deus, ela é uma coisa contrária. A única coisa que vem irar a Deus, a única coisa que vem trazer a justiça de Deus sobre a humanidade, é aquilo que contraria a tua palavra, é aquilo que é pecado, é aquilo que nós vamos ver mais para frente, até coloquei no vídeo. Em Apocalipse fala que Deus derramará a sua ira através do inferno. E o inferno será parte da ira de Deus. O que é? A justiça de Deus para aqueles que não seguiram sua palavra. Porém, é muito pregado que só o inferno faz parte da ira de Deus. Não é assim. A ira de Deus vão ter outros preceitos, vão ter algumas outras coisas que a gente vai estar vendo aqui. Para a gente entender melhor também, o dicionário Michaelis, o significado da palavra ira. Em primeiro lugar, é uma cólera, é raiva contra alguém. Em segundo lugar, é uma indignação. Em terceiro, é um desejo de vingança. Eu acho que voltando ao princípio que nós conhecemos a essência de Deus, eu acho que Ele não tem raiva de ninguém. Eu acho que Ele não tem desejo de vingança de ninguém. Então, o significado da palavra ira no dicionário que a gente pode colocar aqui é indignação. Porque Deus fica indignado com o pecado. É uma coisa que não faz parte da essência dele. Então ele fica indignado, ele não aceita isso daí. Então o significado que o dicionário traz da palavra ira, que eu quero trazer nessa manhã, é a indignação de Deus. Se nós fôssemos trazer esse significado aqui, seria a indignação de Deus contra a humanidade. A revista que a gente está estudando vai ser lido passo a passo, texto a texto, do livro de Romanos. E agora, dando sequência, a gente vai estar lendo o capítulo 1. A partir do versículo 18. Já começa assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por lábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram servindo a criatura em lugar do Criador, ao qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu essa parte aqui aos gentios, que naquele momento, naquela época, todos esses erros, todas essas transgressões, todos esses pecados eram rotineiros na vida dele. Aqui ele dá bastante ênfase à parte sexual, de mulher com mulher, homem com homem, assim como o pastor Lúcio trouxe para nós a vida dos romanos da época, como que era como que era ensinado por eles mesmos, como que era a cultura deles sexual, já fazia parte deles isso daí, para eles era uma coisa normal. Porém, a gente vai ver mais para frente que Paulo já alertou que alguns poderiam alegar que eles não conheciam a verdade. Naquele momento estava chegando para eles o Evangelho naquela hora, estava chegando a palavra de Deus naquele momento, através das igrejas que estavam sendo fundadas em Roma, através das cartas que foram escrevidas. Só que Paulo já não dá nem escape para desculpa. Paulo já fala que a própria criação, ela revela a existência de Deus. Nós podemos ver, até o pastor Lucinho, ele fala, se não me engano, a respeito da conversão nova dele, que ele se converteu olhando para a natureza. E não tem como a gente sair fora, olhar para o sol, olhar para a natureza, olhar o ciclo da vida, os mares, a forma que funciona, e não procurar um porquê disso daí. E é o que nos leva à criação e acaba nos levando ao Criador. Então, Paulo não deixou isso daí como desculpa, a falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento das leis para o pecado deles. Paulo foi bem exato, ele foi bem singular em não deixar eles se desculparem por nada, falar, mas eu não sabia. Paulo falou, todos conhecem a Deus e sabem que isso não faz parte da essência dele. O texto-chave da nossa lição aqui é o primeiro versículo, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Alguém tem a Bíblia viva aí? Pode ler esse versículo comigo?
demonstra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Amém. A gente vê que essa versão já fala que Deus se rebela contra todo pecador. Então essa tradução ela já nos mostra que não são só a esse tipo de erro que os gentios cometiam, que foi citado aqui nesse texto. Fala que Deus revela a sua ira contra todo pecador. E para que a gente possa entender isso daí, às vezes nós temos como ciência, a gente aprende aqui, se eu perguntar qual que é o significado do pecado para vocês, sem que seja igual ao algo. Alguém pode falar outra definição? O G? Toda injustiça é pecado. Desobediência. Tudo que desagrada a Deus. Cada um deve ter uma definição sobre o pecado. E todos devem crer que o pecado é algo errado. A gente pode perguntar para cada um aqui o que é pecado, a gente pode cada um dar um significado diferente à palavra pecado. E todas vão ser alguma coisa que é errada. Também no dicionário, ele dá vários significados para a palavra pecado. E o que vai ser útil para a gente hoje é que um deles significa, a palavra do pecado em dos significados é transgressão de qualquer preceito ou regra. Ou seja, a transgressão aos mandamentos de Deus. O pecado é tudo aquilo que transgride aquilo que foi prescrito por Deus. O pecado é tudo aquilo que foge da essência de Deus. Às vezes a gente fala, mas então é só os 10 mandamentos, para não passar disso não é pecado? Não, o pecado é tudo aquilo que transgride o que Deus é, o que Deus representa, a essência dele, a bondade dele, a pureza de Deus. O pecado é tudo isso, tudo que contraria o que Deus é. É tudo de errado, porque Deus é certo. A gente vai falar assim, mas então Deus escolheu, como que eu vou colocar? Deus escolheu então os parâmetros que Ele queria, Ele fez a criação, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, e escolheu os parâmetros a ser seguidos. A gente tem que entender que Deus é um ser sobrenatural. Às vezes a gente, para se desculpar, para querer falar que isso não é pecado, que às vezes nossa, mas isso daí é muito radical demais, a gente tem que entender que Deus não é nenhuma criança mimada, que juntou seus amigos ali, e pegou, foi lá, juntou os amigos e falou assim, olha, eu vou criar as regras para esse jogo e que me agrade. Eu vou criar de uma maneira que me agrade. Sabe aquela criança que se não brincar do jeito dele, ele leva a bola embora, ele pode chorar para a mãe? Deus não é isso. Deus quis colocar o pecado como tudo aquilo que fere a Ele, como tudo aquilo que contraria Ele. E nos criou, Ele não precisava colocar regras, normas, mas Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Então, se o pecado fere a Deus, se o pecado machuca a Deus, é algo que vai nos ferir também. É algo que, se fizer parte da nossa vida, se fizer parte da nossa rotina, também não vai nos fazer bem. Então, por esse preceito, por essa direção, é que Deus estabeleceu as regras. Não foi alguma coisa que agradaria a Ele, ou alguma coisa que deixaria a pessoa. É alguma coisa que nos faz bem. Não pecar nos faz bem. Não pecar não nos faz mal. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que fere a Deus, consequentemente, vai nos ferir também. Porque, por mais que hoje, a partir do pecado de Adão, nós temos na nossa essência o pecado, já na nossa vida, no nosso DNA, como é falado, o pecado, nós também fomos criados pela essência de Deus. Então, o que nós temos que fazer é lutar constantemente contra isso, para que nós não venhamos ser feridos, porque Ele conhece o amanhã. Então Ele sabe que se nós pecarmos hoje, nós vamos ser feridos amanhã. Ainda sobre o conceito de pecado, a Bíblia nos fala sobre 3 segmentos.
Ele fala sobre o pecado, fala sobre as transgressões e sobre a iniquidade. Queria que alguém pudesse ler para mim o Salmo 51, versículo 1 e 2. Davi, ele poderia muito bem chegar e falar: Deus, lava-me, purifica-me, limpa-me dos meus pecados. Eu sou pecador e preciso do teu perdão pelos meus pecados. Mas eu procurei em todas as versões que eu tinha em mãos e que eu pude encontrar na internet, todas elas falam a palavra iniquidade, transgressões e pecado. Aí fui tentar procurar saber o porquê disso daí, por que ele não simplificou essa oração, por que ele não simplificou esse salmo na palavra pecado, na palavra erro, na palavra transgressão, na palavra iniquidade. E vendo que todas as versões, porque às vezes de uma versão para outra iria variar e ia simplificar isso daí, e vendo que todas as versões também falavam sobre as 3 palavras, então ele queria dizer que as 3 palavras tinham algum significado, que era do momento que ele estava passando. Estou buscando saber, para poder entender essas palavras, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: imagina que Deus estabeleceu as regras dele e colocou uma linha aqui, e essa linha é: não toque, não ultrapasse, não chegue perto. Essa linha é o pecado. Se você não sabe disso, você entrou aqui pela primeira vez e tem uma linha aqui, e por curiosidade você vem sem saber, porque você não faz parte daqui, você não sabe, o pastor fala para nós todo domingo que a gente não pode tocar nessa linha. Mas vai entrar um visitante aqui, ele não vai saber, ele vai vir, ele vai tocar, ele vai passar por aqui, ele vai chegar nessa linha, desavisado. Esse foi o pecado também que ele pediu. Parte do que ele tinha cometido, ele fez desavisado. Porém, ele passou a saber que aquilo era errado. Nós passamos por essa linha, pecamos, e alguém de nós vai se levantar e vai falar: o pastor não quer que passe por essa linha, é errado passar por essa linha. Aí eu já estou sabendo, levanto no meu lugar, venho através dessa linha, avisado, e vou passar novamente. Eu passo de pecar para cometer uma transgressão, porque eu já estou avisado. Davi já sabia que era errado o adultério. Naquele momento Davi já sabia que ele não podia fazer aquilo, e mesmo assim ele deixou a vontade dele aflorar e cometeu a transgressão. Aí a gente acha que não pode ficar pior. Já estou desavisado, estou em desobediência, estou cometendo o erro, já passei da linha mesmo. A gente tem a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão naquele momento, de não voltar mais para a linha. Poxa, você não pode mais tocar aquela linha, passar por aquela linha. Mas aí eu não só passo aquela linha, eu venho, eu pego essa linha e levo para onde eu quero. Eu pego essa linha e tiro ela do lugar, tiro o que o pastor estabeleceu aqui para nós como igreja. Agora, para o reino espiritual, eu mudo os limites de Deus. Deus nos deu um limite, a gente não sabia, foi lá e pecamos. Sabíamos que pecamos, continuamos a ultrapassar esses limites de Deus e transgredimos. Sabemos que éramos transgressores, em vez de se arrepender, a gente pega e tenta achar uma desculpa para continuar transgredindo. A gente pega o limite de Deus e vai aumentando ele. A gente vai colocando para frente, para que a gente possa caminhar mais naquela transgressão. E isso é iniquidade.
às vezes, se nós olharmos para o texto aqui, a gente vai achar aquela sociedade de gentios completamente perturbada, transgressora, iníqua, um povo sem educação espiritual nenhuma, sem nada, porque eram pecados completamente absurdos para a gente poder sentar aqui e julgar como pessoas do nosso século. Porém, eu acredito que a nossa sociedade hoje, o nosso século é muito mais iníquo, é muito mais omisso à palavra de Deus, porque hoje a gente não tem só apenas uma carta de um apóstolo, ou somente a natureza de Deus nos ensinar o que é certo e o que é errado. Cada um de nós temos uma ou mais Bíblias em casa, cada um de nós temos a oportunidade de estar dentro da igreja praticamente a semana toda aprendendo o que é certo e o que é errado. Porém, a sociedade, não só nós como igreja, a sociedade tem tentado ampliar os limites que Deus estabeleceu para o ser humano. A sociedade tem tentado achar brechas na lei de Deus para transgredir, para ser uma sociedade iníqua, uma sociedade que peca e peca. Falando sobre o pecado, nós sabemos que a ira de Deus vai vir sobre o pecador, e a justiça de Deus vai vir sobre o pecador. A Bíblia é clara em falar que Deus é um Deus de amor, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, que todo homem possa viver a eternidade. Porém, nós não podemos esquecer que Ele é justo. Nós não podemos deixar de lado o fato que Deus é verdadeiro. Nós não podemos deixar de lado que Ele estabeleceu leis, que Ele estabeleceu uma linha. E a gente tem que andar nessa linha pelo caminho estreito. A partir do momento que nós queremos alongar essa linha, que nós queremos achar brecha nessa linha, nós estamos querendo mudar a essência de Deus. E só pelo fato de querer isso já é um pecado. Cai nisso, né? Ele conhecia o pecado, ele conhecia suas transgressões e se tornou iníquo. Por isso que a oração dele nesse salmo não foi só pedir perdão pelo seu pecado que ele conhecia, pelas suas transgressões que ele fez, mas também pela sua iniquidade, por saber de tudo isso e mesmo assim ultrapassou os limites de Deus. Mas, continuando, mesmo só uma observação, acho que eu não entendi muito bem o que foi comentado. Só uma observação assim, você comentou que Davi conhecia em parte o seu pecado e em parte não. Mas quando nós chegamos aqui no Salmo 51, nós estamos no momento em que ele comete o pecado. Nós estamos no momento em que ele descobre que aquilo que ele fez era errado. Nós só afirmando tudo o que você falou, né? A questão fica meio contraditória, tá? Senão a gente fala assim que Davi conhecia em parte não, mas ali ele fala que conhecia tudo. Mas ali é aquele, quando nós estamos no Salmo, não é a história dele, está falando da oração. Depois de passar alguns anos, ele caiu em si, então ele compreendeu que aquela atitude dele era errada, era pecado, embora era algo normal da sociedade, mas era pecado. Então ele se arrepende aqui e faz essa mas é daquela forma que você comentou no começo, em parte ele sabia e em parte ele não sabia.
Só que ele não reconhece, ele não dá o braço a torcer que ele está errando, entendeu? Aí, a partir do momento que Deus toca no coração, aí a pessoa vai reconhecer. Mas a pessoa sabe que é certo e errado. Desde lá do jardim não é. Deus já avisou, ó, não faça isso, que isso é errado. Tá no nosso DNA, o que é certo e o que é errado. Amém. Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Aqui a gente está tratando só do pecado de adultério. São várias coisas. O pecado de adultério e o homicídio estavam nos 10 mandamentos. Porém, tinham vários outros pecados. Eu estou falando de Davi como um homem como nós, como um pecador. Então tem coisas que nós fazemos, que pastores fazem, e vão procurar informação para outros para saber se aquilo está certo ou não. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem dúvida. Então, só para a gente, com certeza é isso daí. O pecado do adultério ele sabia. Até porque ele mandou matar o marido dela e ele sabia que o homicídio também era pecado. Ele sabia que matar alguém também era pecado, que era contra a lei de Deus. Isso daí eu não tenho dúvida. E mesmo assim ele foi e fez. Até uma coisa que, para fixar o que a Bel disse, o pastor Lúcio também disse para nós ontem, foi uma frase que me marcou no acampamento faz vários anos e que é sempre falado nos discipulados, é sempre falado nas oportunidades assim. Uma vez a irmã Nilson, no acampamento, ela disse que você não pode impedir uma pomba de pousar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ela de fazer um ninho. Ou seja, você não pode impedir de ser tentado. A tentação está aí fora, está dentro de sua casa, está na televisão, está dentro da igreja, está em qualquer lugar. Mas você pode escolher não cair na tentação. Então, o que eu quis dizer, não sobre me expressar, agora eu vejo não sobre me expressar, é que eu não queria falar só sobre o pecado do adultério da vida, mas sim sobre a forma de vida pecadora dele como homem, assim como a nossa. Ele diz o seguinte: contra ti somente pecador. Ele fala toda a vida dele foi uma vida de pecado. Ele conhece naquele momento, não somente de adultério. Você vê no Salmo 51, ele tem vários temas, depende das diferentes traduções, mas na grande maioria é uma oração de arrependimento, é um cântico de arrependimento. Assim como o pastor Paulo disse, no Salmo 51 diz que contra ti, somente contra ti, em todo o tempo eu pequei. Então ele reconheceu que ele era homem, que a vida dele era de pecado. Em 1 João nos alerta que aquele que diz que não tem pecado já está cometendo pecado. Então naquele momento ele reconhecia que ele era pecador pelos pecados que ele conhecia e por outros que ele fazia sem conhecer também. Porque uma coisa que é importante, naquele momento não tinha o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que para nós hoje termos a ciência de que nós fazemos errado é mais fácil porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que não só nos consola e intercede por nós, mas fala: opa, isso daí eu estou triste com isso daí não me deixou feliz não, isso daí não me agradou não. Naquele momento era a cultura que ele tinha, era o conhecimento que ele tinha, era a intimidade que ele tinha para um Deus que naquele momento era completamente distante entre aspas, né? Mas distante para a vida dele. No caso de Davi, ele tinha o Espírito Santo de Deus, né? Sim, Só ele canta aqui. Porque ele foi ungido e a palavra fala que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então, por ele ser o rei, então, no caso, ele, né, era o defensor da nação, ele tinha, mas as outras pessoas não. Porque a unção na época significava a presença de Deus, né? E a presença de Deus para o homem é o Espírito Santo. Na parte do arrependimento ele pede para que não retirar o Espírito Santo dele. Mas as outras pessoas não, né? No Velho Testamento não, só depois do meu tempo que nós vamos ver aqui. A partir do momento que ele foi ungido, o pastor falou que só os reis e sacerdotes tinham o Espírito Santo e os profetas, e o pastor Paulo frisou que ele recebeu o Espírito Santo a partir do momento que ele foi ungido. Porém, a lição nos fala sobre a ira de Deus. E mesmo a gente reconhecendo o pecado, mesmo a gente vendo todo o erro, a gente vendo que nós merecemos a ira de Deus, que nós somos errados, como enxergar um Deus irado, né? Como
enxergar o Deus que te prega, que você vem para a igreja, que Ele te ama, irado? Tem uma pergunta que tem na revista e eu coloquei aqui. Por que Deus fica irado com os pecadores? Mais alguma razão? Se eu fosse responder, eu responderia isso também. Se coloca não tem como, mas imagine você criando a sua criação, colocando a sua vontade, a sua perfeição, sabe, se dedicando àquilo, sabe, buscando com vontade, com afeição, querendo fazer o melhor, fazendo o melhor, tendo certeza que aquilo vai andar conforme a sua vontade, conforme os seus ideais, e não acontece assim. É o que Deus vê. Deus criou o homem para que ele andasse, para glorificar o seu nome, somente a Ele. E nem todo tempo nós fazemos isso. Por muitas das vezes nós gloriamos a nós mesmos, damos glórias ao diabo, damos glórias a ídolos que nem existem, damos glórias a diversas coisas. Tem na Bíblia de Estudo de Educação Pessoal, essa pergunta: por que Deus fica irado com os pecadores? Ela é respondida dessa forma: porque substituem a verdade sobre ele por uma fantasia fabricada por sua imaginação. O versículo 25 fala sobre isso. O homem suprime a verdade que Deus revelou a fim de crerem em qualquer coisa que apoie seu estilo de vida egoísta. É a parte que eu falei sobre os limites. O homem procura aumentar o limite para satisfazer o seu estilo de vida. Às vezes é mais fácil a gente encontrar uma brecha para a gente viver no pecado do que querer andar pela linha que estabeleceu. Deus não pode tolerar o pecado, porque sua natureza é moralmente perfeita. Então, a gente pode tentar, a gente pode procurar estudos, a gente pode ir em igrejas que falam o contrário, ler ensinamentos que falam o contrário, mas nada vai mudar a essência perfeita de Deus. E nunca Ele vai tolerar o pecado. Ele deseja eliminar o pecado e restaurar o pecador, e é capaz de fazê-lo desde que esse não distorça ou rejeite a verdade de forma obstinada. Deus demonstra sua ira contra aqueles que persistem no pecado. Então, certifique-se de que você não está adorando uma fantasia, e sim o verdadeiro Deus. Não despreze a verdade a respeito de Deus, simplesmente para proteger o seu estilo de vida. Essa resposta aqui é um alerta para nós, para que a gente nunca venha desprezar a palavra de Deus, nunca venhamos desprezar o ensinamento dele, só para alegar o nosso estilo de vida. Às vezes é fácil, como filho, a nossa essência do ser humano, se não mudar isso daí, é o interesse. Nós somos movidos por interesse. Nós oramos buscando o que Deus pode nos dar. Nós adoramos pela maneira que Ele pode nos abençoar. Nós corremos a Ele no momento que nós precisamos de cura. Nós oramos o dobro, o triplo, a semana inteira, o mês inteiro, quando nós precisamos de uma porta aberta. Tudo por interesse. E a essência de Deus é isso. Então, nós devemos adorá-lo, buscá-lo pelo que Ele é, porque Ele é bom.
homem desobedeceu a Deus, e aí Deus, como ama o homem, querendo o bem do homem, Deus colocou as leis lá para Moisés, ele deu nas pernas e deu para Moisés. O intuito de Deus era que se o homem seguisse essas regras, o homem não sofreria. Esse é o Deus sempre quis. O homem seguindo isso, de ver no Velho Testamento, fala, se você seguir para a direita, isso te abençoará. Se você seguir para a esquerda, essas maldições te acompanharão. Então, às vezes, as pessoas até no mundo, eles entendem Deus como irado, não, Deus que ele gosta de castigar, isso e aquilo. Tem gente até fala, Deus está castigando. Mas não é bem assim. A lei que Deus colocou é justamente para que o homem não sofra, para que o homem não venha ter juízo, de tanto que Deus ama o homem. E às vezes as pessoas colocam como Deus não, Deus negativo, Deus está irado, ele vai matar, ele vai isso aqui do outro. É que o ser humano às vezes não entende. Deus, quando fala que Deus está irado, ele ficou bravo, que nem você. Meu filho faz uma coisa que eu não gostei, ele faz lá e fico bravo, estou irado, estou bravo com você. Mas eu não vou falar, não, porque eu vou pegar você e fazer isso, né? Então, assim, no meu entender. Então, se o homem seguisse as regras de Deus, ele evitaria sofrimento, dores, né? Confusão, guerra. Só que, às vezes, o mundo lá fora entende de forma errada. É o que eu falei no começo, né? O pecado é tudo aquilo que fere a gente. Então, Deus estabeleceu essas leis porque Ele conhece, Ele sabia que nós seríamos feridos, que nós mesmos sofreríamos com isso. Agora, eu ia até comentar agora a respeito dessa parte de Deus ficar bravo, a ira. Às vezes a gente lê na ira de Deus, a gente imagina Ele sentado no trono com a cabeça saindo fumaça, com a sobrancelha franzida e olhando para baixo com um raio na mão, querendo fuzilar tudo. E não é isso daí. Uma coisa que eu falo bastante sempre na comunidade é que não tem como fugir da colheita. A gente sabe que, se eu não me engano, em Gálatas, capítulo 6, fala que de Deus não se zomba, que o homem plantar, ele também vai colher. Então, Deus é justo. Ele não é mau. Em nenhum momento ele é mau. Pastor.
dias, em 1 João, fala o 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vemos que se confessarmos, se arrepender, Ele é fiel para nos perdoar. Isso é a palavra dele, é o desejo dele. E o desejo de Deus é que o homem se arrependa, é que o homem busca Ele em arrependimento do seu pecado. Porém, a gente deixa de lado uma palavra desse versículo, que Ele é fiel e justo. Então, muitas vezes a gente deixa de lado. A gente fala, eu fui perdoado, mas a gente foi justo. Ele é justo. Então, se você plantou, você vai colher. A gente pode usar, por exemplo, se eu pegar, sair daqui e roubar a loja aqui do lado. Acabei de roubar a loja aqui do lado, saí, o Espírito Santo já entra no meu coração, eu me arrependo, eu choro, eu caio nos joelhos, me prostro e peço perdão para Deus. Se o arrependimento for sincero por esse erro, Deus vai me perdoar. Porém, eu roubei, eu vou ser preso. Então a justiça vai ser feita. Mesmo eu sendo perdoado, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Então eu vou encontrar o perdão de Deus em muitos dos meus pecados, porém eu vou colher o que eu plantei. Acredite. Bem clara em relação a isso. Todo
Essa é a minha visão também. Essa é a minha visão. Todos os dias nós somos levados ao matador. Todos os dias nós estamos pecando e sendo tentados a pecar. Então, todos os dias temos que confessar e pedir perdão pelos nossos pecados. Às vezes, para a gente poder finalizar aqui, e poder ter passado um pouco sobre a ira de Deus, da forma que a Bíblia trata, muitas das vezes a gente usa como argumento que essa foi uma carta escrita para o povo daquela época, e essa foi uma carta de Paulo para aquele povo lá, que não tem nada a ver para nós nos dias de hoje. A gente usa como desculpa, mas foi escrito para aqueles, foi escrito por causa desses pecados todos que a gente leu agora. Eles desobedeciam o pai, que eles ficavam deitados com mulheres, homens com homens mais velhos com meninos mais novos, que eles traziam a verdade sobre a palavra, sobre a essência de Deus. Então a gente pode querer usar como desculpa que aquilo foi para eles, era o pecado deles. Mas e nós hoje? Não temos tudo isso no nosso meio? Exato. Assim, para eles quando aceitar Cristo, né? Eu queria passar um vídeo curtinho agora. Meu nome é pastora Rosânia Rocha. Meu nome é Lana Holder, eu sou esposa dessa linda mulher, também pastora junto com ela, na comunidade Cidade de Refúgio, aqui bem no centro de São Paulo, um lugar estratégico para alcançar esse público-alvo, que é o público homoafetivo com quem nós buscamos trabalhar. Todo prazer no mundo é momentâneo. Toda aquela loucura. Ali não vale nada. É rapidinho. Agora o gozo do que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é eterno. É para sempre. É para toda uma eternidade. O pessoal acha que é um Sodoma e Gomorra. Eles pensam que chegar aqui, o pau tá quebrando, o pessoal tá se agarrando. Não é tem isso. Dark Room, entendeu? Não vai ter consolo pendurado no teto, camisinha, entendeu? Pendurado no teto. Não, é uma igreja, é um lugar para adorar a Deus, como qualquer outra igreja. A queda, ela te dá essa oportunidade. Então não importa como você entrou por aquelas portas, meu irmão, nessa noite. Não importa como você entrou por aquelas portas nessa noite, minha irmã. Não importa se você chegou aqui achando que Deus não te ama mais porque você é um pecador. Mas é duro. É angustiante. Quando você não consegue fazer com que a pessoa enxergue. Aqui, todos são ensinados que o sexo, ele só deve ser vivenciado após o casamento, debaixo de uma aliança. Então, como igreja, nós temos o que toda igreja que está baseada em princípios tem. Dízimos e ofertas. Por quê? Porque a obra necessita, são os dízimos e as ofertas quem mantém e quem sustentam a igreja do Senhor. Dízimos e ofertas. Glória, obrigado, Jesus, por esse povo curado. A igreja não sabe evangelizar o homossexual. Sabe como é que a igreja evangeliza na parada gay? Deixa de ser gay que Deus vai te amar. E de repente eles estão evangelizando para um cara que já viveu 20, 30 anos dentro de um contexto religioso, quase morrendo para deixar de ser gay. Eu me recordo que na ocasião em que nós assumimos a nossa sexualidade, nós fomos excluídas da igreja e automaticamente proibidas de exercer o nosso ministério. Então, ao vê-la louvar ao Senhor no altar, me dá um sentimento realmente de graça. Ser uma pastora gay no Brasil é um desafio. É realmente compreender que Deus quer, através das nossas vidas, sacudir essa sociedade legalista, essa sociedade preconceituosa e abrir as portas. Não é da igreja, não, é abrir a porta do céu. A porta que está fechada há tanto tempo para milhares de pessoas.
Então nós vemos uma pastora que pregou contra, que testemunhou a libertação do homossexualismo, que mudou várias vidas, que acrescentou muito a minha fé quando eu me converti. Hoje ela se apresentando como pastora, esposa de outra pastora, e pregando que Deus não se importa da maneira que você vive. Então, a ira de Deus não é sobre o pecado de Roma daquela época. Nós estamos vivendo isso hoje. Se você olhar esse vídeo e depois procurar, você vai ver a igreja, não tem nada diferente dessa daqui não. As paredes são iguais, os louvores são iguais, a pregação parece quase que a mesma, a Bíblia é a mesma que ela usa, porém, tudo fora dos preceitos de Deus, tudo ultrapassando a linha que Deus estipulou para nós andarmos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu peço desculpa por ficou alguma coisa vaga, eu peço perdão e eu louvo a Deus. Amém? Só o Ministério do Louvor pode se posicionar, queridos, para nós encerrarmos cantando. Graça e paz, igreja, tudo bem? Vamos? A história hoje foi contada, que foi passada a lição, contava da libertação do povo de Israel das mãos de quem os escravizava, que eram os egípcios, o povo, o faraó, liderado pelo faraó. Então, não é que nós tivemos pouco tempo, é que a história era curta e eles quiseram realmente fazer um teatro curtinho. E nós temos uma narradora nova no nosso teatro, tá? O Gustavo vai representar Moisés, liderando o povo de Israel. Ele não aguenta ficar longe. Na última hora ele vem. E o povo ia, liderado por Moisés, fugindo da ira de Faraó, de todo o exército. E ao chegar ao Mar Vermelho, Moisés se deparou com o quê? Com uma barreira, com uma muralha de água, impossibilitado de fazer qualquer coisa por ele. Não tinha como eles nadarem, não tinha um barco, não tinha uma lancha, não tinha um helicóptero, não tinha nada, só tinha o quê? Só ele e a palavra de Deus, promessa de Deus para a vida dele. E eu acho que isso transfere para nós hoje também. Às vezes nós nos vemos diante do Mar Vermelho e nessa hora a gente está no desespero, o faraó está aqui atrás, hoje aqui metralhadora, certo? E a gente só tem que ter fé, porque Moisés só precisou de fé. Deus fez todo o resto. Moisés não fez nada, certo? Então, quando o povo estava desesperado, apavorado com o exército de Faraó querendo trucidar os caras, certo? O que aconteceu mesmo, Mayra? Moisés ergueu o cajado e o mar se abriu e eles